aproximação importante também, já tem uma trajetória. E tem os dois jovens aqui que são do curso de Gestão e Empreendedorismo, então, o Felipe. Você quer até apresentar um pouquinho? Eu também te conheço pouco, então. Assim, ele tem vindo recentemente, faz um ano que ele está fazendo curso de Gestão e Empreendedorismo. Então, meu nome é Felipe Proença, eu sou do curso de Gestão e Empreendedorismo e o meu interesse, como a gente já tinha dito nas outras aulas, é entender como funciona, eu tenho um leve interesse pelas agroflorestas, entender como funciona a resolução de problemas ou desafios assim, através desse novo método, né, da conversa, não como a experiência que você já tem, como se dá esse desenvolvimento, essa conversa mesmo, essa troca de informações para procurar solucionar problemas ou desafios. É uma forma nova. Nós somos da área de gestão, nós temos assim, pelo que eu venho lendo, é muito de ir lá e colocar o dedo no trabalho das pessoas sem conhecer realmente, né? Então, essa nova forma, ela me intrigou um pouco e eu quero entender como funciona. E adquirindo esses conhecimentos também, essa troca de conhecimento, eu acho que ela é muito válida. Eu tenho 21 anos, mas eu tenho algumas experiências, tanto na construção civil, tanto em comunidade, assim, dentro da igreja, sempre procurando solucionar as coisas juntos, assim, sem ter uma pessoa que diga para as outras pessoas o que elas devem fazer. Então, esse projeto de extensão me chamou a atenção por causa disso. E vamos nos conhecendo melhor, trocando informações e aprendendo uns com os outros. Né? De onde? Eu sou de Itaberá, no interior de São Paulo. Veio direto para Matinhos. Em Matinhos, eles estavam até falando do Rio Tietê. Já morei ali na região de Tietê também, Serquilho. Já morei em 7 cidades diferentes. Eu morei, antes de estar em Itaberá 1 ano, eu fiquei quase 4 anos na capital de São Paulo. Passava ali quase todo dia no Tietê. E sempre desempenhando assim funções. Sempre fui muito curioso, então nas organizações que eu trabalhei, sempre conseguia ter aspirações rápidas, assim, e sempre buscando obter novos conhecimentos e essa troca de informação. Aqui é o Adelso. Isso. Eu vim de Curitiba para morar em Guaratuba. Eu vim a princípio para trabalhar ali durante a temporada e ia voltar para Curitiba, mas eu acabei passando no curso, acabei ficando ali, daí faço gestão em empreendedorismo, assim como o Felipe. Eu entrei no projeto em busca de conhecimento, né? Cada coisa a mais que você pode ter, com certeza vai valer muito a pena. E essa questão também das agroflorestas, que nós já tinha conhecimento que seria trabalhado em cima disso, possivelmente, o que estamos fazendo aqui. Pretendo buscar um pouco de conhecimento nessa área também, porque os tempos estão mudando, né? Se continuar do jeito que está, com certeza no futuro nós vamos sofrer. É basicamente isso, não tem muito a dizer. Um outro ponto, assim, só para complementar, nós também fazemos parte da iniciação científica de sustentabilidade. Então, um tema agrega com o outro. Que são de algum professor, um projeto de iniciação científica? É um projeto da professora Sandra. Ela tem uma abordagem específica nas instituições de ensino público, né, nas faculdades, buscar metodologias para que seja reduzido o impacto ambiental nas casas, na natureza e tal. Mas no início nós buscamos assim, uma abordagem meio geral do que é sustentabilidade, do que está se tratando hoje na atualidade. Muito bem, e aí tem o
Mas eu não conheci, talvez, de vocês. O Jonathan vocês conhecem, né? O Gilbert? Eu sou o Gilbert, prazer, seja bem-vindo. Sou morador aqui de Morretes, faz um tempinho curto, mas já com bastante vontade de contribuir. Aí estamos juntos nessa associação que é a MAI, e alguns grupos de mutirões, algumas iniciativas que estão acontecendo aí em Morretes. Estamos tentando ver o que acho que criar bastante discernimento assim, nesse momento, eu creio, de ver o que a gente consegue conectar entre esses grupos de Morretes, que consegue trabalhar separado, como focar assim, nas demandas que são necessidade, que bastante carente, né, a região rural, assim, o processo de trabalhar com o agricultor, com a resistência de não usar veneno, tudo isso tem gerado bastante campo aí para nós, né? Graças a Deus. Demais todos nós nos conhecemos. Bem, a ideia, a gente já tem digamos assim, uma pré-conversa, né? A gente já conversou um pouco a respeito de como é que a gente pode vir a trabalhar. E aí, então a gente já começou, como todos nós nos conhecemos já de algum tempo também. Então tudo isso, de uma certa forma, facilita e de outra forma pode atrapalhar. Então tem duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente vai tentar, vamos tentar trabalhar juntos, né? Esse é o princípio de tudo. Então, assim, a ideia nesse primeiro momento é a gente apresentar uma espécie de o que nós pretendemos com isso e chegar a esses acordos, né? Os acordos aí de como a gente pode começar e de que maneira nós podemos aí também trabalhar, fazer um planinho desses acordos. Então, a gente já esboçou algumas coisas, mas antes disso tudo a gente tem os princípios. Eu acho que é sempre claro a gente deixar esses princípios bem claros, né? Para todos nós, evidentemente que é um exercício também de nós colocarmos ele em prática. Acho que até tomando um pouquinho o Felipe está recém começando, está tentando já nem está preparado para isso, que nós nem teve uma preparação para falar do que nós estamos fazendo aqui. Mas a coisa circula de uma outra maneira, mas ela circula. Então, em primeiro lugar, é realmente assim, o princípio nosso é de não botar dedo na mão do trabalho dos outros de jeito nenhum. Não tem, o princípio não é dizer assim, é isso que você deve fazer. Então, porque quando a gente vai falar do trabalho, né, vai falar sobre o trabalho ou analisar trabalhos, se eu for lá, eu vier como um consultor de fora, já sabendo o que é o melhor para o trabalho dos outros, então aí eu tiro toda a responsabilidade das pessoas sobre o seu trabalho. Então isso, nós negamos essa vertente, né? E a gente construiu isso ao longo dos anos, mas é difícil, evidentemente, porque o sistema todo que existe, cultural, está centrado nessa história. Dos que sabem para os que não sabem. Então essa diferença dos saberes aí é complicado a gente desmanchar ela, né? Então a gente tem isso como os princípios, né? São saberes diferentes, são formas de fazer diferentes, e aí o princípio é aprendermos todos juntos, né? Um contribuindo com os outros. Tem um princípio colaborativo, né? Um princípio comunitário, de aprendermos juntos sobre o trabalho que nos envolve. Então esse é bem, então nós temos o princípio, então, a partir disso, de co-construção do trabalho, então, de análise tanto do trabalho, conversarmos sobre o trabalho. O que mais? Acho que esse já é o de base. Assim, também, claro, evidentemente, do ponto de vista filosófico, tem muitas aproximações que vão nesse sentido também, vão contribuir, mas eu acho que aqui não é o momento de a gente, não vou me alongar muito sobre isso, começar a colocar uns detalhes a respeito dessa questão, né, do que tipos de abordagens filosóficas existem para entender essa maneira de construção.
Mas eu acho que então, cada um tem um pouco a sua e a gente vai partilhando à medida que a gente vai trocando ideias. Acho que um princípio importante assim, para a gente colocar é o da eficiência, né? Eficiência ou eficácia. Né? Porque a nossa ação, né, com os outros, ela tem início, tem meio e tem fim, né? Definidos. E cada ciclo de ação que a gente consiga realizar as coisas da melhor maneira possível, não necessariamente no mínimo de tempo, né, mas que também não tome tanto o tempo individual de cada um, né, e que a gente consiga ver resultados práticos assim das nossas intervenções assim uns com os outros. Perfeito. Uma outra eu estava pensando também, normalmente a gente tem uma sociedade que é da causa e efeito, né? A gente procura uma causa e um efeito e aí explicar disso o porquê, né? Então esse é outro tema assim, ou seja, o tema sempre está relacionado aos contextos onde as coisas acontecem. Então se a gente não está na busca da causa e efeito, de uma lógica de causalidade, né? É sempre um sistema de coisas que nos enredam, que nós estamos presentes e que são as decisões que nos levam a ser tomadas para aquelas. Então a gente não está buscando uma relação causa e efeito nas coisas. Mas é evidente que aí nós vamos acordar essa história do tempo também. Se dentro do plano de trabalho a gente também tem uma história de quanto tempo a gente precisa para começar a fazer uma avaliação. Quanto a esses princípios, não sei, mais algum, Smith, Jonathan? Já quer sentar? Senta aqui, ó. Será que ele senta aqui? Quer sentar, vô? Quer sentar? Ele diz. Eu vou sentar. Tá. Chegou o juiz. Né? Agora ele tá doendo. Ainda bem que ele não escuta.